Seja muito bem-vindo ao canal Descomplica Livro, o seu atalho para o conhecimento. Neste vídeo, vamos apresentar o áudio resumo completo, capítulo por capítulo, do livro Poder e Manipulação, o mistério revelado da liberdade e do sucesso, escrito por Jacob Petri. Introdução. Hoje, vamos mergulhar no livro Poder e Manipulação, de Jacob Petri, uma obra que decodifica para o século XXI os ensinamentos de um dos textos mais controversos da história, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Escrito na Itália renascentista, uma época de conspirações, traições e alianças instáveis, O Príncipe foi um guia pragmático e brutal sobre como conquistar e manter o poder a qualquer custo. O que Petri faz é extrair 20 das suas lições mais impactantes, mostrando como elas se aplicam diretamente em nosso dia a dia, nos negócios, na política e até nas relações pessoais. Ao longo deste resumo, vamos explorar pautas desconfortáveis, mas essenciais. Vamos descobrir por que, segundo o autor, é mais seguro ser temido do que amado, quando a generosidade se torna uma armadilha que leva à ruína, e por que a integridade total, em certas situações, pode ser uma fraqueza fatal. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre ética e estratégia, pois as lições a seguir prometem mudar a forma como você enxerga as dinâmicas de poder ao seu redor. Fique até o final, porque as regras do jogo que você achava que conhecia estão prestes a mudar. Capítulo 1. Das razões pelas quais um líder é louvado ou repudiado. Você já se sentiu esgotado por tentar ser sempre a pessoa correta no trabalho, seguindo todas as regras e agindo com integridade, apenas para ver colegas menos escrupulosos, que manipulam situações a seu favor, conquistarem as promoções e o reconhecimento? Essa situação gera um sentimento profundo de frustração e impotência, como se você estivesse jogando um jogo complexo sem nunca ter recebido o manual de regras. A exaustão mental vem da dissonância entre o que você acredita ser o certo e o que o mundo real parece recompensar, deixando-o a questionar se seus próprios princípios são, na verdade, sua maior fraqueza. Para superar essa angústia, Jacob Petri, em sua análise de Maquiavel, nos convida a encarar uma verdade desconfortável. Existe um abismo gigantesco entre como o mundo deveria ser e como ele de fato é. O autor argumenta que aquele que insiste em agir com bondade é idealismo o tempo todo, em meio a tantos que são movidos por interesses próprios, está fadado à ruína, não à salvação. A teoria central do capítulo afirma que, para liderar e prosperar, é preciso primeiro compreender as regras não escritas do jogo da vida, que são ditadas pela natureza humana real, e não por um código de ética imaginário. Isso implica em entender que certas qualidades vistas como virtudes podem levar ao fracasso, enquanto outras, tidas como defeitos, podem garantir a segurança e o sucesso, dependendo das circunstâncias. Agir sempre com base nos seus próprios valores torna você previsível e, consequentemente, vulnerável. Na prática, ao aplicar esse ensinamento, a sua mentalidade diante do colega manipulador muda radicalmente. Antes, você reagiria com indignação, vendo a atitude dele como uma afronta pessoal aos seus valores. Agora, em vez de rotular a ação como ruim, você a analisa como um evento estratégico, despido de julgamento moral. Você passa a se perguntar: o que de fato motiva essa pessoa? Como posso usar essa compreensão para antecipar seus próximos passos e me proteger? Essa mudança de perspectiva o liberta da posição de vítima. Você não precisa se tornar manipulador, mas passa a ser mais flexível e astuto, adaptando suas respostas ao contexto real e agindo com mais eficácia para defender seu espaço e seus projetos. A lição fundamental a ser memorizada é que o verdadeiro poder não nasce da tentativa ingênua de moldar a realidade aos seus ideais, mas da coragem de enxergar as pessoas e as circunstâncias como elas realmente são. Somente ao abandonar as ilusões e compreender as verdadeiras regras do jogo, você deixa de ser um espectador frustrado para se tornar um protagonista capaz de navegar no mundo real e, finalmente, transformá-lo a seu favor.
Capítulo 2. Do papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-lo. Imagine um profissional que, por anos, foi extremamente bem-sucedido usando uma mesma fórmula. Seus métodos eram infalíveis e o sucesso parecia um resultado natural de seu talento. De repente, o mercado muda, novas tecnologias surgem e o que antes era garantia de vitória agora leva a fracassos repetidos. Ele se sente perdido, como se uma onda de azar inexplicável tivesse varrido suas conquistas. A frustração se transforma em paralisia, enquanto ele insiste nas velhas táticas, culpando as circunstâncias externas e sentindo-se uma vítima impotente de um destino que ele não pode controlar. Jacob Petrie, ao analisar o pensamento de Maquiavel, confronta diretamente essa sensação de impotência. A teoria deste capítulo propõe que, embora muitos acreditem que o mundo é governado pela sorte e por Deus, a verdade é que a sorte determina apenas metade de nossas ações, enquanto a outra metade permanece sob nosso controle. O autor usa a metáfora de um rio violento que, em épocas de cheia, destrói tudo em seu caminho. Embora não possamos impedir a enchente, os imprevistos da vida, podemos, em tempos de calmaria, construir barreiras e canais para direcionar a força da água e minimizar os danos. Assim, o sucesso não depende de uma fórmula fixa, mas da habilidade de adaptar nosso modo de agir às exigências de cada momento. A ruína vem quando as circunstâncias mudam, mas nós, por teimosia ou apego ao passado, nos recusamos a abandonar o caminho que um dia nos trouxe glória. Na prática, ao aplicar esse conhecimento, o profissional estagnado abandona a mentalidade de vítima. Em vez de culpar o azar, ele reconhece que é responsável por governar sua metade do jogo. Ele para de tentar forçar a velha fórmula e passa a observar o novo cenário com a mente aberta, aceitando que a enchente das mudanças o obriga a construir novas defesas. Isso significa abandonar o orgulho, aprender novas habilidades, estudar os novos concorrentes e, o mais importante, reinventar sua estratégia. Ele deixa de ser uma figura rígida e reativa, quebrando sob a pressão da mudança, e se torna flexível e proativo, moldando-se ao novo contexto para voltar a prosperar. A lição fundamental a ser memorizada é que a sorte não é um destino selado, mas uma força dinâmica que pode ser gerenciada. Em vez de sermos vítimas passivas das circunstâncias, devemos nos ver como engenheiros, que, mesmo não controlando o rio, têm o poder de construir as estruturas que nos protegerão e nos permitirão usar sua força a nosso favor. A sorte favorece quem se prepara e ousa se adaptar. Capítulo 3. Do que fazer para obter prestígio e ser benquisto. Você já sentiu que, apesar de toda a sua competência e dedicação, sua presença é quase invisível? Você entrega resultados consistentes, age com retidão, mas vê outras pessoas, muitas vezes com menos substância, mas com mais carisma, capturarem toda a atenção, as promoções e o respeito. Essa invisibilidade profissional gera uma frustração silenciosa, um sentimento de ser apenas uma peça funcional na engrenagem, mas nunca o piloto. Você se sente subestimado, incapaz de inspirar ou liderar porque, para todos os efeitos, parece que ninguém está realmente prestando atenção em você. Para resolver o problema da invisibilidade, Jacob Petrie explica que o prestígio não é uma recompensa passiva pelo bom trabalho, mas uma construção ativa e estratégica da percepção alheia. A teoria do capítulo se baseia em duas práticas fundamentais de Maquiavel. A primeira é a realização de grandes feitos que mantenham as pessoas admiradas e em constante expectativa, como fazia o rei Fernando II ao emendar um projeto grandioso no outro. A segunda, e talvez mais crucial, é a coragem de abandonar a neutralidade. O autor defende que é sempre mais vantajoso se declarar abertamente um amigo ou inimigo, pois quem se mantém neutro em um conflito acaba desprezado pelo vencedor e ressentido pelo perdedor. Petrie aprofunda essa ideia ao revelar nossa necessidade humana de acreditar em algo maior que nós mesmos. Líderes carismáticos se aproveitam disso ao criar uma causa nobre e se posicionar como seus defensores, usando uma linguagem inspiradora, porém vaga,
para que as pessoas projetem neles suas próprias esperanças e se tornem seguidoras leais. Colocando isso em prática, o profissional, antes invisível, muda seu foco da execução para a projeção. Em vez de apenas cumprir suas tarefas de forma impecável, ele passa a associar seu trabalho a uma visão maior e mais inspiradora para a equipe ou empresa, transformando um projeto comum em uma causa empolgante. Mais importante, diante de um conflito entre dois colegas ou departamentos, em vez de se esconder na neutralidade para evitar problemas, ele analisa a situação e oferece apoio claro e decidido a um dos lados. Com essa atitude, ele deixa de ser uma figura esquecível e se torna um aliado valioso e um adversário a ser considerado, construindo ativamente uma reputação de lealdade e poder de decisão que o destaca da massa. A lição fundamental a ser memorizada é que o prestígio raramente encontra quem se esconde na segurança da mediocridade. Para ser admirado, não basta fazer o certo, é preciso fazer o que é grandioso e visível. A verdadeira influência não nasce da neutralidade, mas da ousadia de tomar partido, de associar seu nome a grandes projetos e de compreender que as pessoas não seguem apenas a competência, mas a esperança e a emoção que você é capaz de inspirar. Capítulo 4. Da questão econômica. Quando se deve ser generoso ou sovina? Pense naquele líder ou colega que, para agradar a todos, vive dizendo sim. Ele oferece ajuda constante, gasta recursos para beneficiar os outros e busca ativamente uma reputação de generoso. No início, ele é louvado, mas, com o tempo, essa generosidade se torna uma expectativa insustentável. Logo, os recursos se esgotam e, para manter a imagem, ele precisa tomar medidas impopulares, sobrecarregando a equipe ou cortando custos essenciais, o que gera um profundo ressentimento. Ele fica preso em uma armadilha. A mesma generosidade que lhe deu fama agora o torna odiado e o leva à ruína. Para evitar essa armadilha, Jacob Petrie, interpretando Maquiavel, apresenta uma teoria contra-intuitiva sobre o poder econômico. A busca por uma reputação de generosidade, embora pareça positiva, pode ser extremamente prejudicial para quem está no poder. Para ser amplamente conhecido como generoso, um líder precisa gastar excessivamente, o que o levará rapidamente à falta de recursos. A partir daí, para sustentar essa fama, ele será forçado a sacrificar o povo com taxas e impostos, tornando-se odioso. Por isso, o autor defende que um príncipe sábio não deve se preocupar em ser rotulado como sovina, avarento. Essa rigidez no controle de gastos é, na verdade, uma virtude disfarçada que lhe permite acumular recursos para realizar grandes obras e beneficiar a população sem explorá-la. Petrie reforça essa ideia com a regra da reciprocidade da psicologia, explicando que a generosidade é frequentemente usada como uma arma de manipulação para criar uma dívida de gratidão, onde aquilo que é oferecido de graça pode custar sua liberdade. Na prática, o líder que compreende essa lição muda sua estratégia financeira. Em vez de buscar aplausos com gastos imediatos e insustentáveis, ele adota uma postura de prudência fiscal, mesmo que isso lhe renda a fama temporária de sovina. Ele entende que é mais vantajoso ser visto como avarento com poucos do que odiado por muitos. Ele foca em fortalecer as finanças de sua empresa, sabendo que a verdadeira generosidade é a capacidade de garantir a segurança e a prosperidade a longo prazo. Qualquer ato de benevolência é feito de forma calculada e rara, para que seja valorizado e não se torne uma obrigação. Ele aprende a suportar a crítica inicial, pois sabe que a estabilidade e o poder que a prudência lhe trarão são muito mais valiosos do que a popularidade comprada com recursos que ele não possui. A lição fundamental a ser memorizada é que a generosidade que te empobrece ou te força a oprimir os outros não é uma virtude, mas uma armadilha que leva ao desprezo e à ruína. A verdadeira força de um líder reside na prudência do sovina, que, ao proteger seus próprios recursos com disciplina, garante a liberdade e a capacidade de realizar grandes feitos,
que no final se revelarão o maior ato de generosidade de todos. Capítulo 5. Da crueldade e da piedade. Se é preferível ser amado ou temido. Você já esteve em uma posição de liderança e, na tentativa de ser um chefe legal e compreensivo, acabou perdendo o controle da sua equipe? A sua gentileza é confundida com fraqueza, prazos são ignorados e a disciplina se desfaz, gerando um ambiente de desordem. Esse cenário o deixa esgotado e ressentido, pois o desejo de ser amado e evitar conflitos resultou exatamente no oposto do que você queria. Uma equipe desrespeitosa e improdutiva, que abusa da sua boa vontade e o faz questionar sua própria capacidade de liderar. Para resolver esse dilema clássico, Jacob Petri mergulha em uma das mais famosas lições de Maquiavel. É melhor ser amado ou temido? A teoria do capítulo afirma que, embora um líder deva sempre buscar a fama de piedoso, ele precisa usar a crueldade, ou seja, a firmeza, para manter sua equipe unida e leal. A razão para isso é que as pessoas, em geral, são ingratas, inconstantes e dissimuladas, sempre prontas a romper os laços de gratidão quando lhes convém. O amor é um vínculo frágil, baseado na obrigação, enquanto o temor é sustentado pelo medo do castigo, um sentimento muito mais poderoso e confiável. Portanto, como é quase impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo, se for preciso escolher, é muito mais seguro ser temido do que amado. Contudo, o autor faz uma ressalva crucial. Ser temido é diferente de ser odiado, e um líder sábio deve evitar o ódio a todo custo, principalmente ao se abster de tocar nos bens e na honra de seus liderados. Na prática, o líder que antes era visto como bonzinho aplica essa lição ao redefinir sua postura. Ele não se torna um tirano, mas para de evitar o confronto e passa a impor consequências claras para o descumprimento de regras. O antes era marcado por uma tolerância excessiva que gerava desordem. O depois é caracterizado pela firmeza que, embora possa gerar um desconforto inicial, restaura a ordem e o respeito. Em vez de se preocupar se a equipe o ama, ele foca em garantir que o respeitem. Ele percebe que, ao estabelecer limites e ser consistente em suas decisões, ele não se torna odiado, mas sim uma figura de autoridade eficaz, cuja palavra tem peso e cuja liderança inspira segurança, não caos. A lição fundamental a ser memorizada é que o amor é um fundamento instável para o poder, pois depende da lealdade inconstante dos outros, enquanto o respeito que nasce do temor é uma base sólida, pois depende exclusivamente da sua própria firmeza e sabedoria. Um líder eficaz entende que pequenas doses de crueldade estratégica para manter a ordem são, no fim, um ato de maior piedade para com o grupo do que a tolerância excessiva que leva todos à ruína. Capítulo 6. Da integridade. Quando e de que maneira se deve manter a palavra? Você já se sentiu prejudicado pela sua própria honestidade? Em um mundo que parece valorizar a astúcia, ser completamente transparente e fiel à sua palavra pode se tornar uma desvantagem. Seus concorrentes se antecipam aos seus planos. Seus colegas usam sua sinceridade contra você. E a sensação que fica é a de estar em um jogo complexo, sendo o único a seguir as regras à risca. Essa frustração o leva a questionar se a integridade, que você considera uma virtude, não seria, na verdade, uma ingenuidade que o impede de avançar. Para navegar nesse dilema, Jacob Petri, analisando Maquiavel, propõe uma visão radicalmente pragmática. A teoria do capítulo sustenta que, embora seja louvável um líder manter sua palavra e viver com integridade, a experiência mostra que os governantes que realizaram grandes obras foram aqueles que deram importância mínima ao cumprimento de suas promessas. O autor explica que um líder eficaz deve saber lutar de duas formas: com as leis, que é próprio dos homens, e com a força, que é dos animais. Para isso, ele precisa incorporar as qualidades de dois animais: a força do leão, para afugentar os lobos, e a astúcia da raposa, para se defender das armadilhas. Portanto, um líder sábio não pode, nem deve,
manter a palavra quando isso se volta contra seus interesses. O segredo não é possuir de fato todas as virtudes, mas aparentar tê-las, pois as pessoas em geral julgam muito mais pelo que veem do que pelo que de fato percebem. Na prática, a pessoa que antes era um livro aberto aprende a se tornar um mestre da aparência e da dissimulação estratégica. Antes, ela revelava abertamente suas intenções, acreditando que a honestidade total construiria confiança. Depois de absorver a lição, ela passa a agir como a raposa. Projeta uma imagem impecável de integridade, lealdade e religiosidade, enquanto protege suas verdadeiras intenções. Em uma negociação, ela não mente descaradamente, mas usa as palavras para ocultar seus planos, falando o que o outro quer ouvir para ganhar vantagem. Ela deixa de ser ingênua em relação às palavras dos outros e passa a investigar o que realmente os motiva, compreendendo que o jogo do poder é jogado muito mais nos bastidores das aparências do que no palco da sinceridade. A lição fundamental a ser memorizada é que, no mundo real do poder, a integridade inflexível é um caminho para a ruína. A verdadeira maestria de um líder não está em sempre cumprir a palavra, mas em saber quando e como quebrá-la para um bem maior, mantendo ao mesmo tempo uma aparência inabalável de virtude. É a sua capacidade de ser simultaneamente leão e raposa que determinará seu sucesso, e não a teimosia de agir apenas como um ou outro. Capítulo 7. Das coisas que se deve evitar. Ódio e desprezo. Imagine que, ao alcançar uma posição de destaque, você se torna alvo de uma avalanche de pequenas provocações, fofocas nos corredores, comentários passivo-agressivos e sabotagens discretas de colegas e até mesmo de amigos. Sua reação instintiva é se defender, justificar suas ações e confrontar cada ataque. Mas isso só parece piorar a situação. Você se sente constantemente esgotado e reativo, perdendo o foco no que realmente importa e vendo sua autoridade ser minada por um drama que você não criou, mas que agora consome toda a sua energia. Para se proteger dessa corrosão, Jacob Petri, a partir de Maquiavel, ensina que a sobrevivência de um líder depende de evitar duas armadilhas fatais: o ódio e o desprezo. A teoria central do capítulo é que a principal causa do ódio é um líder se apropriar dos bens e da honra das pessoas, enquanto o desprezo surge quando ele demonstra ser uma pessoa leviana, covarde e indecisa. Evitar essas duas reações é o remédio mais eficaz contra conspirações, pois um conspirador só age quando acredita que o povo ficará satisfeito com a queda do líder. Petri aprofunda essa lição aplicando-a às interações diárias, afirmando que a melhor resposta para as provocações e fofocas nascidas da inveja é o desprezo e a indiferença. Ao dar atenção a um pequeno ataque, você se rebaixa ao nível do agressor e entrega a ele o poder de afetá-lo. Na prática, a pessoa que antes se defendia de cada fofoca passa a adotar uma postura de superioridade calculada. O antes era um ciclo de reação e desgaste emocional. O depois é o silêncio estratégico. Ao ouvir uma provocação, em vez de responder, ela a ignora completamente, demonstrando que o assunto é fútil e insignificante demais para merecer sua atenção. Essa atitude desarma o oponente, que buscava exatamente uma reação para validar seu ataque. Ao não se deixar afetar, ela não apenas preserva sua paz de espírito, mas também projeta uma imagem de poder e segurança inabaláveis, o que, por si só, desencoraja futuros ataques. A lição fundamental a ser memorizada é que a sua energia é seu recurso mais valioso, e você não deve desperdiçá-la com batalhas insignificantes. Enquanto o ódio em larga escala é evitado com justiça e respeito, o desprezo e as pequenas hostilidades do dia a dia são neutralizados com uma arma muito mais poderosa que a raiva: a indiferença. Ignorar uma provocação não é um sinal de fraqueza, mas a demonstração máxima de poder e autocontrole. Capítulo 8. Dos assessores e assistentes.
Você já se sentiu sobrecarregado pela crença de que, para algo ser bem feito, você mesmo precisa fazer? Muitos líderes e empreendedores caem na armadilha da centralização, microgerenciando cada detalhe por medo de que seus assistentes não executem a visão com a mesma perfeição. Esse comportamento não apenas os leva à exaustão e limita o crescimento de seus projetos, mas também, ironicamente, diminui seu prestígio, pois os prende em tarefas operacionais em vez de liberá-los para atuar como verdadeiros estrategistas. Para escapar dessa armadilha, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, revela que o verdadeiro sinal da inteligência de um líder está na qualidade de sua equipe. A primeira opinião que se tem a respeito da inteligência e da capacidade de um líder resulta da observação das pessoas que ele tem à sua volta. Se os assessores são competentes e fiéis, o líder é tido como sábio. Caso contrário, sua própria capacidade é questionada. Petrie leva essa ideia a um nível mais pragmático e controverso, afirmando que líderes inovadores raramente são os executores, mas sim os maestros que ficam com o crédito pelo trabalho de uma equipe brilhante. Ele usa o exemplo de Steve Jobs, que recebeu a fama por produtos como o iPod e o iPhone, cujas ideias e desenvolvimento vieram de outros. A estratégia, portanto, é seguir a regra dos grandes líderes. Nunca faça o que outro puder fazer tão bem ou melhor do que você. Na prática, o líder que antes era um centralizador sobrecarregado passa a aplicar essa lição, mudando seu foco de fazer para escolher. Antes, ele perdia tempo executando tarefas que poderiam ser delegadas. Depois, ele se dedica a encontrar gente com o talento, a criatividade e a sabedoria necessários para elevá-lo ao topo. Ele não apenas delega, mas orquestra. Ao final de um projeto, ele reconhece a ajuda da equipe, edifica-a, elogia-a, mas deixa subentendido, de forma muito clara, que o gênio é ele, e não aqueles que fizeram o trabalho. Ele se transforma de um executor estressado em um visionário que, ao se cercar dos melhores, parece um gênio em inovação, conhecimento, eficiência e eficácia. A lição fundamental a ser memorizada é que o seu poder não é medido pelo trabalho que você executa, mas pela inteligência que você demonstra ao escolher quem o executa por você. O verdadeiro prestígio não vem de ser o melhor em tudo, mas de ser o maestro de uma orquestra de talentos, garantindo que, no final do espetáculo, todos os aplausos e o crédito pela obra sejam seus. Capítulo 9. De como escapar dos bajuladores. Todo líder já esteve em uma sala onde suas ideias são recebidas com aplausos unânimes e elogios fáceis, mesmo quando ele suspeita que não são tão brilhantes assim. Essa concordância constante, embora agradável ao ego, cria um perigoso isolamento da realidade, uma bolha onde a verdade não penetra e os erros não são corrigidos. A frustração vem da desconfiança. Quem ao seu redor é um conselheiro leal, e quem é apenas um bajulador, dizendo o que você quer ouvir para ganho próprio. Preso nesse eco, o líder se torna vulnerável a tomar decisões catastróficas. Para furar essa bolha, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, explica que o problema da bajulação existe porque as pessoas se comprazem tanto nas coisas que dizem respeito a elas próprias, e se deixam enganar tão facilmente sobre si que é difícil querer se libertar da bajulação. A teoria propõe uma solução intermediária para o dilema de que ouvir a verdade de todos gera desrespeito, enquanto não ouvi-la gera engano. O caminho é escolher um grupo de pessoas igualmente sábias e formar um time de conselheiros, dando a eles, e só a eles, o direito de dizer-lhe a verdade. Petrie moderniza essa ideia com duas táticas práticas. Primeiro, aumente a importância de sua presença, tornando-se menos acessível, pois o que está constantemente à nossa disposição torna-se comum e perde a importância. Segundo, torne-se um mestre da imprevisibilidade, pois ao nunca deixar claro qual será seu próximo passo, você cria uma aura de mistério e mantém os outros em desequilíbrio. Na prática, o líder que antes era prisioneiro dos elogios transforma sua dinâmica de poder. Em vez de uma política de porta aberta, que o torna comum e previsível,
ele se torna mais seletivo com seu tempo, fazendo com que sua presença seja mais rara e, portanto, mais valorizada. Ele também quebra seus padrões. Se antes ele sempre seguia um roteiro claro em reuniões, agora ele introduz o inesperado. Faz perguntas que ninguém antecipou, muda a direção de um debate ou apresenta uma solução surpreendente. Essa imprevisibilidade desconcerta os bajuladores, que não conseguem mais prever qual resposta lhes renderá agrados. Ao mesmo tempo, ele cultiva seu círculo restrito de conselheiros, de quem exige e ouve pacientemente a verdade, mantendo-se firme em suas posições perante os demais. A lição fundamental a ser memorizada é que a bajulação prospera no excesso de acesso e na previsibilidade. Para escapar dela, um líder deve se proteger com a escassez e a surpresa. Ao se tornar menos acessível, ele aumenta o valor de sua presença, e ao agir de forma imprevisível, ele mantém todos em alerta, tornando o terreno infértil para o elogio fácil e obrigando todos ao seu redor a se engajarem com a substância de suas ideias, não com a superficialidade de seu ego. Capítulo 10. Da fidelidade. Daqueles que nos ajudam a conquistar o poder. Imagine a sensação de finalmente alcançar uma promoção ou um cargo de liderança, impulsionado pelo apoio entusiasmado de um grupo de colegas. Você se sente grato e espera que essa aliança seja a base do seu novo poder. No entanto, a euforia rapidamente se transforma em frustração quando você percebe que cada um desses aliados agora espera algo em troca. Favores, privilégios, poder. A lealdade deles era condicional, e ao não conseguir satisfazer todas as suas ambições, você se vê isolado, percebendo que as mesmas pessoas que o ajudaram a subir são agora seus críticos mais ferozes. Para navegar essa decepção, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, ensina uma dura lição sobre a natureza do poder. A teoria do capítulo afirma que, ao assumir uma nova liderança, você terá como adversários não apenas seus inimigos naturais, mas também aqueles que o ajudaram a chegar lá. Isso ocorre porque você não poderá satisfazer as expectativas deles de acordo com o que eles esperavam. As pessoas trocam de governante pensando sempre em melhorar, e quando suas ambições pessoais não são atendidas, o apoio se transforma em ressentimento. Por isso, em vez de fazer grandes anúncios, Petrie aconselha a estratégia de avanços lentos, quase imperceptíveis. Ao conquistar o poder com discrição e sem fazer alarde, você evita despertar a ambição e a inveja dos outros, consolidando sua posição antes que eles percebam o que está acontecendo. Na prática, o novo líder que antes se sentia atraído por seus amigos muda sua perspectiva. Em vez de tentar agradar e gerenciar as expectativas de seus antigos apoiadores, ele aceita a dura verdade de que, no poder, ele se encontra só. Ele para de confiar na gratidão e passa a focar em consolidar sua autoridade. Ele mapeia seu território e o divide em pequenas áreas que devem ser conquistadas uma a uma. Cada movimento é feito com paciência e discrição, transformando o tempo em seu aliado. Essa mudança de uma postura reativa e ingênua para uma abordagem proativa e estratégica lhe permite construir uma base de poder que depende apenas de si mesmo e não da lealdade frágil dos outros. A lição fundamental a ser memorizada é que o poder é uma posição inerentemente solitária, e a fidelidade daqueles que o ajudam na ascensão é quase sempre uma ilusão movida por interesses próprios. O líder sábio entende que, uma vez no topo, não se deve contar com a gratidão do passado, mas sim garantir a estabilidade do futuro através de avanços estratégicos e discretos, sabendo que a única segurança duradoura é aquela que não depende de ninguém além de si mesmo. Capítulo 11. Das alianças e apoios. Quando aliados são benéficos ou não. Você já se sentiu como uma peça facilmente substituível em seu ambiente de trabalho? Por mais que se esforce e demonstre lealdade, você vive com a ansiedade de que sua segurança depende inteiramente da boa vontade de seus superiores, e que um corte de custos ou uma mudança de humor pode deixá-lo sem nada.
Essa sensação de ser dispensável gera uma profunda impotência, forçando-o a viver para agradar, em vez de construir uma base de poder sólida e duradoura sobre a qual possa, de fato, se apoiar. Para combater essa vulnerabilidade, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, defende uma verdade implacável: a necessidade move o mundo. A teoria central do capítulo é que a fidelidade de seus aliados e superiores não se sustenta na amizade ou na gratidão, mas na sua indispensabilidade. Se você não se tornar extremamente necessário para o outro, ele o deixará de lado no primeiro obstáculo que se impuser entre vocês dois. A estratégia mais segura, portanto, é encontrar uma maneira de fazer dependentes de você aqueles que o mantêm onde você está. Curiosamente, Maquiavel observa que um novo líder frequentemente encontra mais lealdade e apoio naqueles que, no início do seu governo, lhes eram suspeitos do que nos aliados originais, pois os primeiros, por precisarem de apoio para se manter, farão um esforço enorme para provar sua lealdade. Na prática, a pessoa que antes se sentia descartável muda radicalmente seu foco. Em vez de apenas executar suas tarefas com lealdade, esperando ser recompensada, ela passa a buscar ativamente um vácuo, um espaço essencial que esteja vazio e o preenche com sua competência. Ela se empenha em desenvolver em si mesma um talento ou nível de criatividade difícil de substituir. O objetivo é fazer com que sua ausência represente um desastre ou até mesmo o fim de jogo para eles. Ao se tornar a única pessoa que pode resolver um determinado problema ou entregar um resultado específico, ela inverte a dinâmica de poder. Mesmo estando num nível inferior, será você quem estará no controle, pois sua segurança não dependerá mais da simpatia, mas do medo que seus superiores têm das consequências de perdê-lo. A lição fundamental a ser memorizada é que alianças firmadas na gratidão são frágeis, mas aquelas baseadas na dependência são inquebráveis. A verdadeira segurança no poder não vem de ser o mais leal, mas de ser o mais necessário. Portanto, em vez de se esforçar para ser amado ou apreciado, concentre toda a sua energia em se tornar a única solução para um problema indispensável. Capítulo 12. Dos tipos de liderança e das suas vantagens e desvantagens. Todo gestor enfrenta um dilema paralisante. Ou ele centraliza todas as decisões para garantir que tudo saia conforme seu padrão, transformando-se em um gargalo que atrasa os processos e desmotiva a equipe. Ou ele descentraliza, dando autonomia para acelerar o trabalho, mas correndo o risco de perder o controle e ver barões independentes surgirem com suas próprias agendas, ameaçando a unidade do projeto. Essa escolha entre ser um ditador lento ou um líder impotente diante do caos é uma das maiores fontes de angústia e ineficácia na liderança moderna. Para resolver esse impasse, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, analisa dois modelos de poder. O primeiro é o da liderança centralizadora, onde o governante é auxiliado por assessores, que são apenas servos submissos. Essa estrutura, como o antigo governo turco, é difícil de ser conquistada por um inimigo externo por ser muito unida. Mas, uma vez que o líder cai, é muito fácil de ser mantida. O segundo modelo é o da liderança descentralizada, no qual o líder é cercado por outras lideranças menores com poder próprio e tradicional, como no antigo Reino da França. Esse sistema é fácil de ser conquistado, pois sempre haverá um líder menor descontente disposto a se aliar a um invasor. Mas é quase impossível de ser mantido, pois esses mesmos barões se tornarão as cabeças de novas rebeliões. Petrie defende que a tendência natural de controlar tudo torna o processo lento demais para o mundo atual, sugerindo um modelo híbrido e mais ágil. Na prática, o gestor que antes se via preso entre os dois extremos adota uma terceira via. Em vez de microgerenciar ou abdicar do controle, ele aplica a sugestão do autor e divide sua equipe em times menores e independentes. Ele define uma missão clara para cada time e lhes dá autonomia para tomar suas próprias decisões, fazendo com que se sintam donos do projeto. Contudo, ele não perde o poder. Pelo contrário, ele acompanha e monitora os resultados à distância, mantendo a visão estratégica geral. Com isso,
ele deixa de ser um gargalo operacional e se torna um verdadeiro arquiteto de resultados, alcançando mais velocidade e, paradoxalmente, muito mais controle do que o líder que seguir um estilo centralizador. A lição fundamental a ser memorizada é que, na liderança moderna, o controle absoluto não se alcança segurando as rédeas com força, mas sim construindo uma estrutura inteligente que funcione sem sua intervenção direta. O poder mais eficaz não é o do centralizador que se esgota em detalhes, mas o do estrategista que empodera equipes autônomas em torno de uma missão unificada, combinando a velocidade da liberdade com a segurança do monitoramento à distância. Capítulo 13. Dos que alcançam o poder pela popularidade. Muitos que ascendem a uma posição de liderança vindos de dentro da própria equipe enfrentam uma crise de identidade paralisante. Por medo de perder a amizade e a popularidade que os ajudaram a subir, eles agem de forma apologética, pedem desculpas ao dar ordens e tentam se manter como um da turma. O resultado é desastroso. A gentileza é vista como fraqueza, a autoridade é ignorada e o novo líder, embora querido como pessoa, se sente um impostor impotente, incapaz de comandar o respeito necessário para guiar a equipe. Para transformar popularidade em poder real, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, explica que existem duas vias para se chegar ao poder pelo favor dos concidadãos: com o apoio dos poderosos, os grandes, ou com o do povo. A teoria defende firmemente que o apoio popular é a base mais segura, pois o desejo do povo é mais honesto. Ele apenas não quer ser oprimido, enquanto os poderosos querem oprimir. Um líder elevado pelos grandes terá dificuldade em comandá-los, pois o verão como um igual. Petrie complementa essa ideia argumentando que a autoridade não nasce do cargo, mas da projeção de poder. Mesmo que ainda não possua grande poder, passe a agir como se o tivesse, pois logo você será tratado como se já possuísse tremendo poder. Na prática, o novo líder que antes sofria da síndrome do impostor passa a agir com a dignidade que seu cargo exige. Em vez de pedir desculpas por suas decisões, ele as comunica com segurança e firmeza, separando sua imagem da imagem de uma pessoa comum. O antes era marcado pela hesitação e pela busca de aprovação. O depois é definido pela ação decidida. Ao precisar negociar com outro setor, por exemplo, ele se recusa a negociar com mensageiros e exige uma reunião com o líder maior, posicionando-se imediatamente no mesmo nível dele. Ele não se torna um tirano, mas deixa de agir como um colega e passa a incorporar a autoridade que lhe foi conferida, transformando a popularidade em respeito. A lição fundamental a ser memorizada é que, embora a popularidade seja o alicerce mais forte para a liderança, ela se desfaz como barro, se não for sustentada por uma postura de autoridade. O poder não é algo que os outros lhe dão, é algo que você projeta. Portanto, uma vez que tenha o apoio do povo, não hesite. Haja com a segurança e a dignidade de um grande líder, pois as pessoas só respeitarão a autoridade que você demonstra ter. Capítulo 14. Dos que alcançam o poder por meios injustos e corruptos. Todo líder, em algum momento, precisa tomar uma decisão impopular, que irá gerar dor e ressentimento, como demitir parte da equipe ou cortar um benefício querido. A tendência natural é tentar suavizar o golpe, implementando a mudança aos poucos, em um processo longo e gradual. Contudo, essa abordagem de morte por 1000 cortes quase sempre piora a situação, criando um clima de ansiedade prolongada, destruindo a confiança e fazendo com que o sofrimento, em vez de ser superado, se torne uma ferida crônica que envenena toda a organização. Para lidar com a necessidade de atos duros, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, oferece uma teoria chocante e pragmática sobre o uso da crueldade. O autor argumenta que existe uma forma de crueldade que pode ser bem ou mal praticada. A crueldade mal praticada é aquela que começa pequena e aumenta com o tempo, prolongando a agonia. Já a crueldade bem praticada é aquela que é executada de uma só vez,
pela necessidade de prover sua própria segurança, e que depois é deixada de lado para dar lugar a benefícios para o povo. A lógica por trás disso é que as ofensas devem ser praticadas todas numa única dose, a fim de que, sendo inúmeras e duras, haja pouco tempo para se falar sobre elas separadamente, e assim ofendam menos. Os benefícios, ao contrário, precisam ser administrados pouco a pouco e um a um para serem mais bem saboreados. Na prática, o líder que precisa implementar uma reestruturação dolorosa abandona a ideia de um processo gradual. Em vez de demitir pessoas ao longo de vários meses, gerando pânico e incerteza, ele aplica a lição e executa todos os cortes necessários de uma única vez. O impacto é agudo, mas rápido. Imediatamente após o ato difícil, ele muda o foco, apresentando um novo plano, novos investimentos e benefícios para os que ficaram, seguindo a regra de transformar os benefícios, o mais rápido possível, em vantagem para o povo. Ao concentrar toda a dor em um único momento e distribuir as boas notícias ao longo do tempo, ele acelera a recuperação da moral e demonstra uma liderança decisiva, em vez de parecer fraco e hesitante. A lição fundamental a ser memorizada é que, ao administrar um remédio amargo, a velocidade é um ato de misericórdia. É estrategicamente mais eficaz e humanamente mais digno aplicar uma dor necessária de forma rápida e decisiva do que prolongar o sofrimento com uma crueldade gradual. Concentre o mal em um único momento para que ele seja rapidamente esquecido e distribua o bem aos poucos para que ele seja sempre apreciado. Capítulo 15. Dos que alcançam o poder pela sorte ou pela força alheia. Todos conhecemos a história de alguém que conseguiu uma grande oportunidade na sorte. Uma promoção inesperada, um negócio herdado ou um cargo obtido por uma indicação poderosa. A euforia inicial, no entanto, rapidamente dá lugar a um sentimento esmagador de despreparo e ansiedade. Sem a experiência forjada na luta, essa pessoa se sente uma fraude, incapaz de enfrentar os desafios diários da nova posição e aterrorizada com a ideia de que a mesma sorte que a elevou pode abandoná-la a qualquer momento, fazendo-a despencar com a mesma velocidade com que subiu. Para explicar esse fenômeno, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, afirma que quando alguém conquista o poder apenas por sorte, necessitará de pouco esforço para chegar ao topo, porque voará para lá. O problema é que, uma vez lá, encontrará todo tipo de dificuldades, sem que esteja preparado para enfrentá-las. Tais líderes, assim como todas as outras coisas da natureza que evoluem muito depressa, não têm raízes nem ramificações e, de certo, serão destruídos na primeira tempestade que aparecer. Petrie aprofunda essa ideia ao argumentar que a maioria das pessoas não quer enfrentar as adversidades. O erro delas é fugir da dor que o processo de crescimento causa. A teoria sustenta que o poder duradouro não é um presente da sorte, mas uma conquista forjada no desconforto e no esforço deliberado para superar desafios. Na prática, a pessoa que alcançou o poder pela sorte precisa, para sobreviver, mudar radicalmente sua mentalidade. Antes, ela se apoiava na esperança de que sua boa estrela continuasse a resolver seus problemas. Depois, ela compreende que precisa criar as raízes que lhe faltam e passa a incorporar a dor do enfrentamento com o novo e com o desconhecido, e não a fugir dela. Ela precisa dizer a si mesma: eu farei mais do que o necessário. Não vou procurar atalhos, porque eu quero aprender, quero crescer e preciso dessa dor e desse sacrifício para tornar meu crescimento possível. Em vez de esconder suas fraquezas, ela as confronta, buscando ativamente os desafios que a sorte a permitiu evitar, para construir a competência real que a posição exige. A lição fundamental a ser memorizada é que o poder obtido sem esforço é um castelo de cartas. A sorte pode colocá-lo no topo, mas apenas a disciplina e a coragem de abraçar a dor do crescimento podem construir as fundações sólidas que o manterão lá. O caminho fácil é uma ilusão. O verdadeiro poder só se consolida através da resistência e do sacrifício que os atalhos nos roubam.
Capítulo 16. Da vulnerabilidade, daqueles que se sustentam com forças alheias. Você já se viu paralisado pela busca incessante por uma fórmula mágica para o sucesso? Seja um novo método de produtividade, o conselho de um guru ou a estratégia de um concorrente bem-sucedido, a tendência é acreditar que a resposta está sempre do lado de fora. Essa dependência de soluções externas gera uma profunda ansiedade e inércia. Você acumula teorias, mas adia a ação, sentindo-se cada vez mais fraco e inseguro, pois, no fundo, desconfia que, sem essas muletas, você não seria capaz de caminhar sozinho. Para quebrar esse ciclo de dependência, Jacob Petri, a partir de Maquiavel, usa a poderosa metáfora bíblica de Davi e Golias. Quando Saul oferece sua armadura a Davi, o jovem a recusa, pois com ela não poderia fazer uso de sua própria força. A teoria do capítulo é clara. Sempre que você se valer das forças alheias para enfrentar suas adversidades, essas forças deslizarão do seu corpo, pesarão demasiado sobre você ou restringirão o uso de suas próprias armas. O autor argumenta que a falta de sabedoria nos impede de perceber o veneno que está oculto nas coisas que, a princípio, parecem boas, como o alívio imediato de usar a solução de outra pessoa, sem perceber que isso cria enormes comprometimentos futuros e impede o desenvolvimento do seu próprio poder. Na prática, a pessoa que antes buscava incessantemente por receitas prontas, abandona essa caça ao tesouro e começa a forjar suas próprias armas. O antes era a passividade de quem espera por um mapa. O depois é a atitude de quem explora o território por conta própria para desenhar seu próprio mapa. Em vez de copiar cegamente a estratégia de um concorrente, ela a estuda para entender seus princípios, mas a adapta à sua realidade, aos seus talentos e aos seus recursos. Ela para de se esconder atrás de teorias e abraça a dor da ação, compreendendo que a verdadeira competência não é encontrada, mas construída através da experiência e do esforço. A lição fundamental a ser memorizada é que não existe segurança duradoura no poder que é emprestado. Sem forças próprias, nenhum governante pode se sentir seguro e livre para agir. Qualquer solução, estratégia ou ferramenta que não nasça de seu próprio valor e de sua própria experiência é uma armadura pesada que o tornará lento e vulnerável. O verdadeiro poder reside na coragem de lutar suas batalhas com as armas que você mesmo construiu. Capítulo 17. Da competição, o dever principal de quem quer o poder. Muitos profissionais acreditam que, para ter sucesso, basta manter a cabeça baixa e focar exclusivamente em seu próprio trabalho, evitando conflitos e a chamada politicagem. Essa postura, no entanto, os torna reativos e vulneráveis, constantemente surpreendidos pelas estratégias dos concorrentes e pelas mudanças do mercado. A frustração vem da sensação de estar sempre um passo atrás, apagando incêndios e se defendendo dos movimentos alheios, em vez de ser o protagonista que dita o ritmo do jogo. Para sair dessa posição defensiva, Jacob Petri, a partir de Maquiavel, defende uma ideia implacável. Aquele que deseja o poder não deve ter outro objetivo, pensamento ou foco que não seja a organização e a disciplina para a competição. Essa é a única arte que tem de ser dominada por quem quer estar no comando. A teoria sustenta que ignorar a competição e se preocupar mais com os luxos e o glamour do posto que ocupa é a maneira mais rápida de perder o poder. Petri moderniza esse conselho, transformando-o em uma estratégia de inteligência ativa. Você deve se tornar um investigador incansável. Em vez de evitar seus rivais, você deve instigá-los e provocá-los para que eles revelem seus planos e fraquezas, enquanto você, por outro lado, nunca revela suas verdadeiras ideias, planos e estratégias. Na prática, o profissional que antes ignorava a concorrência passa a estudá-la obsessivamente. O antes era focar apenas em suas próprias tarefas. O depois é tornar o seu interlocutor o foco permanente e sua vida, o tema principal. Em qualquer interação com um rival, ele faz perguntas, ouve atentamente e extrai informações valiosas, aprendendo a penetrar na mente das pessoas.
Ao mesmo tempo, ele se torna um mestre em ocultar suas próprias intenções. Essa mudança o transforma de um alvo passivo em um estrategista ativo, que antecipa os movimentos do mercado e neutraliza as ameaças antes que elas se concretizem, parecendo assombrosamente inteligente e familiar, ao passo que ele não saberá nada a seu respeito. A lição fundamental a ser memorizada é que no jogo do poder, a complacência é o caminho mais rápido para a submissão. A liderança não é um estado de paz, mas um exercício constante e disciplinado da arte da competição, que exige que você se torne um especialista em seus adversários, conhecendo suas forças e fraquezas melhor do que eles mesmos, enquanto se mantém para eles um completo e indecifrável mistério. Capítulo 18. Dos riscos e das dificuldades que existem na implantação de mudanças. Todo líder que já tentou implementar uma mudança significativa conhece a dolorosa sensação de isolamento que a acompanha. Você apresenta uma nova ideia, um novo sistema, uma nova cultura, e imediatamente se vê em um campo de batalha solitário. Aqueles que se beneficiavam do antigo sistema se tornam seus inimigos declarados e barulhentos, enquanto aqueles que seriam favorecidos pela mudança permanecem em um silêncio tímido e hesitante. Preso entre a hostilidade ativa e o apoio passivo, você começa a duvidar de sua própria visão, sentindo-se esgotado e tentado a se esconder em seu escritório até a tempestade passar. Para navegar essa fase crítica, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, ensina que essa reação é perfeitamente previsível. A teoria central do capítulo afirma que não há coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigosa, do que implantar uma nova ordem. A razão é simples. O inovador tem como inimigos todos aqueles que se davam bem com as velhas condições, e como tíbios defensores, todos aqueles que poderiam se dar bem com as novas. Essa defesa tímida nasce do medo e da incredulidade natural das pessoas em coisas novas. Petrie adverte que, neste exato momento de vulnerabilidade, o maior erro que um líder pode cometer é se isolar. A tendência de se encolher e trancar as portas às 7 chaves o desconecta da realidade, permitindo que rumores se convertam em fatos e o transformando em um paranoico fantasioso. Na prática, o líder que compreende essa dinâmica resiste ao impulso de se esconder. Antes, ele se retiraria de cena, esperando que a poeira baixasse. Depois de absorver a lição, ele faz o oposto. Em vez de se retrair, precisa tornar-se ainda mais acessível. Ele circula pelos corredores, mostrando tranquilidade e segurança, engajando-se diretamente com seus opositores e buscando ativamente o diálogo com seus defensores hesitantes. Ao se manter visível e conectado, ele projeta uma imagem de força inabalável que intimida os inimigos, encoraja os aliados e impede que as conspirações floresçam na sua ausência. A lição fundamental a ser memorizada é que o preço de qualquer inovação é a solidão temporária em meio ao fogo cruzado. Nesse momento crítico, sua maior arma não é a razão ou a bondade, mas a coragem de permanecer presente e visível. O isolamento é o vácuo onde a sua revolução morre. A presença é a força que a mantém viva. Capítulo 19. Dos motivos pelos quais os líderes perdem seus postos e como mantê-los. Todos conhecemos aquele tipo de líder visionário, cheio de grandes ideias e um otimismo contagiante, mas cujos projetos grandiosos nunca saem do papel ou fracassam no meio do caminho. Eles se entusiasmam com o resultado final, mas ignoram os custos, os obstáculos e o esforço real necessário para chegar lá. A frustração é imensa e a culpa é sempre atribuída a fatores externos: falta de sorte, equipe desmotivada, mercado desfavorável, sem nunca perceberem que a verdadeira causa do fracasso é a sua própria desconexão com a realidade e seus recursos limitados. Para evitar esse destino, Jacob Petrie, a partir de Maquiavel, ensina que líderes que perderam seus postos depois de muitos anos no poder não podem acusar a falta de sorte como motivo dessa perda. O fracasso, na verdade, vem de erros concretos,
como falhas no uso de suas armas, recursos, ou por se tornarem odiados pelo povo. A teoria central é que as únicas defesas que podem ser consideradas boas, certas e duradouras são aquelas que dependem exclusivamente de você e do seu valor. Petri aprofunda essa ideia ao afirmar que um dos grandes problemas da maioria é não entender suas limitações. As pessoas se deixam levar pelo entusiasmo pelos resultados e ignoram completamente o esforço, os custos e as dificuldades, esquecendo que tudo na vida, tempo, energia, dinheiro, é limitado. Na prática, o líder que antes vivia no mundo das fantasias aprende a não firmar seus pés em sonhos, planos e ideias futuras, mas na realidade do presente. Antes de iniciar qualquer novo projeto, ele para e, primeiro, faz um inventário honesto de suas habilidades, do conhecimento prático que possui, de suas relações sociais e de seus recursos financeiros. O antes era movido pela paixão cega. O depois é guiado pela estratégia calculada. Ele entende que quanto maior o seu desejo por uma conquista, mais tempo você precisará dedicar na avaliação dos custos e obstáculos que irá enfrentar em sua realização. Essa mudança o transforma de um sonhador que fracassa em um visionário que executa. A lição fundamental a ser memorizada é que o entusiasmo é o combustível, mas a realidade é o mapa. Sem ele, você gastará toda a sua energia andando em círculos. A estabilidade do seu poder não vem da grandiosidade de seus sonhos, mas da honestidade brutal com que você avalia seus próprios recursos e limitações. Pois as únicas defesas que nunca falham são aquelas construídas sobre o alicerce sólido do seu próprio valor. Capítulo 20. De como medir a força de um líder. Muitos de nós vivemos com a energia espalhada em 1000 direções diferentes, tentando dar conta de vários projetos e ambições ao mesmo tempo. Acreditamos que, ao diversificar nossos esforços, aumentamos nossas chances de sucesso. Mas o resultado é quase sempre o oposto. Sentimos-nos perpetuamente ocupados, mas sem avançar significativamente em nenhuma área. Essa falta de foco nos deixa com uma sensação de fraqueza e insignificância, pois nosso impacto no mundo é tão diluído que se torna quase imperceptível. Para reverter esse quadro, Jacob Petri, a partir de Maquiavel, oferece um critério claro para medir a verdadeira força de um líder: sua capacidade de se conservar por conta própria, ou seja, de possuir recursos e poder suficientes para enfrentar qualquer adversidade sem depender de outros. Um líder fortalecido em suas bases e com aliados poderosos ao seu lado terá o respeito de seus adversários, pois as pessoas costumam sentir-se desmotivadas e são lentas para agir mediante tarefas que lhe parecem difíceis, como enfrentar um oponente poderoso. Petri argumenta que a base dessa força autossuficiente é a audácia. A falta de coragem se torna um peso e, para se livrar dela, um líder deve resistir à tentação de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, e sim, escolher uma única causa, algo grandioso e ousado, que dê sentido à sua vida, e se dedicar integralmente a ela. Na prática, a pessoa que antes se sentia fraca por estar dividida entre múltiplos objetivos precisa tomar uma decisão corajosa. Em vez de continuar a gerenciar um portfólio de pequenas ambições, ela elimina a timidez da sua vida e canaliza toda a sua energia para um único e grandioso propósito. O antes era a estagnação causada pela dispersão. O depois é o poder explosivo gerado pela concentração. Ao se dedicar integralmente a uma causa ousada, sua coragem intimida seus adversários, e com o tempo, as pessoas começarão a se reunir à sua volta, somando-se à sua causa, transformando-o de um generalista esquecível em um especialista poderoso e respeitado. A lição fundamental a ser memorizada é que a força de um líder não é medida pela sua capacidade de fazer muitas coisas, mas pela ousadia e foco que ele dedica a uma única coisa grandiosa. A dispersão é o refúgio dos tímidos e o caminho para a irrelevância. O poder verdadeiro, que intimida adversários e atrai seguidores, nasce da coragem de abandonar todas as outras opções
e apostar sua vida em um único e audacioso objetivo. Conclusão. Ao longo de suas 20 lições, o livro Poder e Manipulação funciona como um despertar brutal e necessário, despindo o mundo de suas idealizações e revelando a mecânica crua da natureza humana e do poder. Jacob Petrie, ao traduzir os ensinamentos de Maquiavel para a nossa realidade, nos mostra que o sucesso e a sobrevivência não são frutos da sorte ou da bondade ingênua, mas sim de uma astúcia estratégica, da coragem de ser temido em vez de apenas amado, e da sabedoria de construir seu poder sobre a rocha da autossuficiência e não na areia movediça do favor alheio. A obra é, em essência, um manual para deixar de ser um peão reativo no complexo xadrez da vida e se tornar um jogador consciente, que compreende as regras, antecipa as jogadas e, finalmente, assume o controle do seu próprio destino. Se este mergulho profundo nas estratégias do poder e da manipulação abriu seus olhos para uma nova forma de ver o mundo, então mostre seu apoio curtindo este vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E para não perder os próximos resumos que vão expandir ainda mais a sua mente, se inscreva no canal e ative o sininho. Dê uma olhada em nossos outros resumos de livros. Tenho certeza que você vai encontrar mais conhecimento valioso por lá.